come in simplicity, longing for purity, to worship you in spirit and truth. Only you, Lord, strip it all away till only you remain. I'm coming back to my first love, only you. You're the reason I sing, the reason I sing. Yes, my heart will sing how I love you, and forever I'll sing, forever I'll sing. Yes, my heart will sing how I love you. I come with my broken song to you, the perfect one, to worship you in spirit and truth. Only you, only you. Give me a childlike heart, lead me to where you are, 'cause I'm coming back to my first love, only you. You're the reason I sing, the reason I sing. Yes, my heart will sing how I love.
I met you in the dark, you lit me up, you made me feel as though I wasn't off. We danced the night away, we drank too much. I held your hair back when you were throwing up. Then you smiled over your shoulder. For a minute I was stone cold sober. I pulled you closer to my chest, and you asked me to stay over. I said I already told you. Sogno all'orizzonte il manta le parole. Io sì lo so che sei con me, con me. Tu mia luna, tu sei qui con me. Io sole, tu sei qui con me, con me, con me, con Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Para a celebração deste casamento, meus irmãos e irmãs, felizes aqui nos reunimos na casa do Senhor, no dia em que estes nossos amigos, o Edne e a Aline,
resolveram estabelecer o seu novo lar. Para eles, este momento é de suma importância. Por isso, vamos acompanhá-los com a nossa amizade e nossa oração fraterna. Unidos a eles, ouviremos atentamente a palavra que hoje Deus nos dirige. E depois, juntamente com a Santa Igreja, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor, vamos pedir a Deus Pai que acolha, abençoe e mantenha sempre unidos estes noivos, seus servos e nossos irmãos. Atendei, ó Deus, às nossas súplicas e derramai as vossas bênçãos sobre o Edne e a Aline, para que, unindo-se em matrimônio diante do vosso altar, sejam confirmados na caridade. Por Cristo nosso Senhor. Sentados, fiquemos atentos à palavra de Deus. Leitura da carta de São Paulo aos Efésios. Irmãos, vivei no amor como Cristo nos amou e se entregou a si mesmo a Deus por nós. Maridos, amai as vossas mulheres, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ele quis assim torná-la santa, purificando-a com o banho da água unida à palavra. Ele quis apresentá-la a si mesmo esplêndida, sem mancha nem ruga, nem defeito algum, mas santa e irrepreensível. Assim é o marido que deve amar sua mulher, como ao seu próprio corpo. Aquele que ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Ninguém jamais odiou a sua própria carne. Ao contrário, alimenta e cerca de cuidados, como Cristo faz com a sua igreja. E nós somos os membros do seu corpo. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e os dois serão uma só carne. Este mistério é grande e eu interpreto em relação a Cristo e à igreja. Palavra do Senhor. Fiquemos todos de pé e vamos aclamar o Santo Evangelho. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Este é o meu mandamento, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo de servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi, e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vo-lo concederá. Palavra da salvação. Podemos sentar por um instante. Caríssimos irmãos e irmãs,
meus queridos amigos, o Edney e a Aline. Nós acabamos de escutar no Evangelho uma das frases mais belas que Jesus pronuncia para todos nós, mulheres e homens que procuramos realizar a sua vontade nesta vida. Diz o Senhor: não fostes vós que me escolhestes, mas fui eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto, e o vosso fruto permaneça. Que graça para nós sermos escolhidos pelo Senhor. Que graça vocês celebram hoje, nesta noite santa de 7 de outubro, dia de Nossa Senhora do Rosário. Vocês celebram hoje esse chamado de Cristo para a vida matrimonial, para a vida a dois, de esposo de esposa, de pai e mãe de família, daqui a algum tempo, conforme a vontade de Deus. Mas Jesus os chama para que vocês possam produzir frutos, frutos de fé, frutos de amor. A fé que nós somos tão necessitados de vivenciá-la diariamente. O amor que o mundo lá fora canta, às vezes até com tanta poesia, mas tão distante do amor verdadeiro. Esse amor em Cristo que ora vocês estão aqui celebrando. Como é bom ver toda a alegria dos noivos. E a noiva não para de sorrir. Maravilha. Não é bom porque descontrai o noivo, que já derramou as lagriminhas, né? Assim, de pura emoção. Diferente daquele noivo que se encontrou comigo há 15 dias atrás, apreensivo, né? Hoje ele está emocionado, né? Mas tudo isso porque vocês, meus queridos, o Edney e a Aline, experimentam de perto a presença de Deus na vida de vocês. Experimentam. Não é um simples conhecer, um simples passar de Deus, mas vocês experimentam, vivem, sentem o sabor, por isso estão aqui. Sem Deus, nós não podemos nunca celebrar a plenitude de um amor que começa no Eros, que passa pelo Filia e que atinge a sua plenitude no ágape, no comunhão, no querer juntar todas as formas e dizer plenamente: eu quero viver isso tudo com você ao meu lado. E hoje vocês dizem um para o outro: eu quero, Aline, viver a plenitude do meu amor e da minha vida ao seu lado. Eu quero, Edney, viver tudo isso junto a você, no seu dia a dia. Esse é o verdadeiro compromisso de comunhão que um homem e uma mulher assumem diante de Deus para toda a vida. Daí o mistério ser tão grande da vida matrimonial que o apóstolo Paulo vai compará-lo ao amor de Cristo para com a igreja. O que Cristo fez pela igreja? Doou a própria vida por todos nós. O que é que vocês assumem hoje? A vida um do outro. Não é mais o Edney sozinho, é a Aline junto, intrínseca em você. Não é mais a Aline sozinha, é o Edney presente, corpo, alma e coração. É assim a vida construída nesta comunhão perfeitíssima
que nós só podemos comparar com a comunhão de Cristo e a igreja. E a igreja somos nós batizados. E todos nós sentimos Jesus no nosso coração. Por isso que quem se dá em matrimônio, quem recebe o esposo, quem recebe a esposa pelo sacramento do matrimônio, sente de forma plena essa presença do outro na sua caminhada de fé. São os frutos que vocês irão produzir de fé e de amor neste mundo tão necessitado. Vivam essa graça que Jesus os chamou para viver. Deem testemunho todos os dias. Não espere a cada 7 de outubro para fazer festa. A festa deve ser celebrada diariamente, na constância de um diálogo que cresce e de um perdão que se torna sempre atual na vida a dois. Diálogo e perdão, 2 águas importantes para regar uma planta chamada amor, vida. E não esqueçam de rezar. Levem a palavra de Deus para a mesinha de cabeceira do quarto de vocês. A Bíblia Sagrada. E nunca esqueçam do amor e da devoção a Nossa Senhora. Rezem o Santo Terço, juntos, mesmo com sono, querendo dormir, mas se entreguem nos braços de Nossa Senhora. Volto a repetir, vocês estão se casando no dia de Nossa Senhora do Rosário. Viu, Aline? Nunca esqueça que Nossa Senhora derrame em cada conta do rosário dela chuvas de bênçãos e de proteção para a vida de vocês dois. Cresçam neste amor bonito, firme, que Deus os trouxe aqui. E testemunhem na alegria, na emoção, que Jesus mora no coração de vocês. E que Ele vai se perpetuar na casa e na família que começa a nascer aqui, diante do altar de Deus e dos nossos corações em preces. Deus os abençoe. Amém. Nós vamos dar início ao rito sacramental do matrimônio, fazendo diálogo antes do consentimento. Meus queridos amigos, o Edney e a Aline, viestes aqui para unir-vos em matrimônio. Por isso eu vos pergunto perante a igreja, é de livre e espontânea vontade que o fazeis? Abraçando o matrimônio, ides prometer amor e fidelidade um ao outro. É por toda a vida que o prometeis? Estais dispostos a receber com amor os filhos que Deus vos confiar, educando-os na lei de Cristo e da nossa Santa Igreja? Para manifestar o vosso consentimento em selar a sagrada aliança do matrimônio diante de Deus e de sua Igreja aqui reunida, dai um ao outro a mão direita. Eu, Edney, te recebo, Aline, como minha esposa e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias da nossa vida. Eu, Aline, te recebo, Edney, por meu esposo, e te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, todos os dias
da nossa vida. Deus confirma este compromisso que manifestastes perante a Igreja e derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Amém. Bênção das alianças. Deus Todo-Poderoso, fonte de toda a vida e toda a graça, abençoe estas alianças que ides entregar um ao outro, em sinal de amor e de fidelidade. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Arline, recebe essa aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Edney recebe esta aliança em sinal do meu amor e da minha fidelidade. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Fiquemos todos de pé, por favor. Os pais e testemunhas coloquem a mão direita em direção dos noivos. Ó Deus Todo-Poderoso, vós criastes todas as coisas e desde o princípio ordenastes o universo, criando o ser humano à vossa imagem. Quisestes que a mulher fosse para o homem uma companheira inseparável, de modo a já não serem dois, mas uma só carne, ensinando-nos assim a nunca separar o que criastes na unidade. Volvei o vosso olhar de bondade sobre estes vossos filhos, que unidos pelo vínculo do matrimônio, esperam ser fortalecidos pela vossa bênção. Enviai sobre eles a graça do Espírito Santo, para que, impregnados da vossa caridade, permaneçam fiéis na aliança conjugal. O amor e a paz permaneçam no coração da vossa filha Aline, e ela busque o exemplo das santas mulheres, exaltadas com louvores nas sagradas Escrituras. Nela confia o seu marido, Edney, e saiba honrá-la com a devida estima, reconhecendo-a companheira e co-herdeira da vida divina, e amando-a com aquele amor com que Cristo amou a sua Igreja. Nós vos pedimos, ó Pai, que estes vossos filhos permaneçam firmes na fé e amem os vossos mandamentos, que se conservem fiéis um ao outro e sejam para todos um exemplo. Animados pela força do Evangelho,
sejam entre todos verdadeiras testemunhas de Cristo. Sejam eles fecundos em filhos, pais de comprovada virtude, e possam ver os filhos de seus filhos. Enfim, após uma vida longa e feliz, alcancem o reino do céu e o convívio dos santos. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Unidos aos noivos, cantemos a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. A Assembleia pode sentar. Em silêncio de oração, acompanhará a comunhão dos noivos. Canto de comunhão. Oremos. Tendo participado da vossa mesa, nós vos pedimos, ó Deus, que o Edne e a Aline, unidos em matrimônio, sempre vos sigam
e anunciem a todos o vosso nome, por Cristo nosso Senhor. Antes da bênção final, nós temos a alegria de apresentar a mais nova família cristã, católica, família de Wedney e Aline, tão santa, tão sagrada, como todas as nossas famílias, como a família de Nazaré. A Nossa Senhora, Mãe do Rosário, consagremos esta família que acaba de nascer diante do altar de Deus e dos nossos corações em preces, rezando juntos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos uma noite de festa, de alegria, um domingo abençoado. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja Deus louvado. Ide em paz e que o Senhor sempre vos acompanhe. Graças a Deus.
just kids when we fell in love, not knowing what it was. I will not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your heart is all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms.